Bernardes, tenho te acompanhado ao longo dessa disciplina. Estamos aí para mais um momento para a gente fechar, né, os nossos assuntos em relação a resíduos sólidos. E gostaria de saber se você ficou com alguma dúvida. Na semana passada a gente não se encontrou, então, né, faz 15 dias aí que a gente teve a nossa última aula. Eu gostaria de saber se houve alguma dúvida ao longo desse tempo. Gostaria de saber se você está me escutando bem, né? Se podemos avançar aqui durante a nossa aula. Hoje, então, a gente vai fazer o fechamento da unidade que trabalha com resíduos sólidos, para que nas próximas aulas a gente consiga trabalhar com a questão das águas residuárias, né? Como que a gente faz para tratar esses efluentes, como é feito esse tratamento. Então, gostaria de saber se está tudo bem com vocês, né? A Luciana aqui dando boa noite, a Flávia também. E perguntar se ficou alguma dúvida das nossas últimas aulas. Obrigada, Flávia, pelo retorno, viu? Tá me escutando bem, então a gente pode seguir. Alguém quer fazer alguma colocação em relação aos assuntos que nós tratamos até esse momento? Posso prosseguir? Deixar a tela aqui, ó, que nós temos sempre esse momento inicial aqui para que a gente possa trocar, né, uma ideia ou alguma coisa que às vezes tenha ficado da última aula, que a gente possa conversar um pouquinho. José Carlos, boa noite. Vilmar, boa noite. Bom, como sempre eu faço, eu vou deixar o espaço aqui aberto. Vocês sabem que vocês podem mandar, né, a qualquer momento, aqui é uma intervenção, alguma coisa que daí eu vou olhando no chat, a gente vai conversando. Eu vou prosseguindo, falando sobre como a gente vai trabalhar a aula de hoje. E aí, nos momentos, né, que a gente tiver de interação novamente, eu volto então para ver se tem alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, ela vai trabalhar a questão da gestão de resíduos, então, é a questão aplicada, né, do que fazer com esses resíduos. A gente já viu várias coisas até aqui, né, alguns assuntos mais isolados, e hoje a gente vai ver exatamente como gerenciar, né, como que eu vou fazer para trabalhar com esses resíduos. Cada resíduo tem uma forma, né, de ser tratado, de ser enviado para determinado local, então a gente vai conhecer algumas dessas alternativas hoje. Então, a gente vai trabalhar com resíduos sólidos urbanos, a gente já trabalhou algumas questões, só para relembrar alguns assuntos aqui. Nós vamos falar sobre resíduos de construção civil, resíduos industriais, resíduos hospitalares, e reforçar mais uma vez a importância da coleta seletiva. Por que eu trouxe, né, recapitulando aqui dos resíduos sólidos urbanos, a gente vai continuar com os outros assuntos. A gente já sabe que a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a nossa Lei 12.305, trouxe, né, importantes assuntos aí ao longo do tempo, e trouxe uma classificação em relação aos nossos resíduos, né, tanto em questão da origem, ou seja, de onde, né, eles se originam, e também em relação à sua periculosidade. Então, existem essas duas vertentes de análise na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, sabendo disso, a gente sabe que RSU é uma dessas modalidades, né, dos resíduos sólidos, que é tratado como um resíduo não perigoso, então é um resíduo que é coletado pelo serviço de coleta, né, de resíduo, e é enviado para o aterro sanitário. O que acontece de forma diferente com, por exemplo, o resíduo da construção civil, tá? Então, quando a gente está nessa escala aqui de RSU, a gente sabe que a gente está tratando tanto de resíduos domiciliares, como os resíduos de limpeza urbana e varrição. Então, esses dois resíduos estão juntos dentro do que a gente chama de RSU, podendo englobar também os resíduos que são de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, desde que esses aqui não tenham nenhum tipo de resíduo perigoso na sua constituição, tá? Então, a gente já sabe desses assuntos aqui, eu trouxe mais mesmo como um recapitulando. Dentro dessa conversa da RSU, por que eu queria falar do resíduo sólido urbano? O autor Silva Filho defende, então, a cobrança dessa tarifa, né, de resíduo, tarifa de lixo, tarifa de coleta, tem vários, né, nomes aí que a gente pode dar, como sendo uma maneira de viabilizar os avanços em relação às melhorias nos municípios, tá? Por que a gente está falando isso? Em 2020, no ano passado, em julho, a gente teve o novo marco do saneamento, que é a nossa lei 14.026, que saiu,
e trouxe diversos apontamentos, melhorando algumas questões que estavam na nossa 11.445, que é a nossa política de saneamento básico, na própria Lei 12.305, falando sobre algumas questões dos resíduos, aumentando o prazo para que os municípios possam se adequar e deixar de ter os lixões, né? O Brasil ainda está muito aquém nessa questão dos resíduos, se for comparar com outros países. Então, os lixões precisam mesmo ser abolidos. E por isso, o autor Silva Filho coloca aqui da importância da cobrança da tarifa de lixo. Estima-se que 47% dos municípios brasileiros realizem esse tipo de cobrança, tá? Nesse caso, havendo essa cobrança, é colocado que pouco mais de 50% dos custos para manejo, para gestão desses resíduos, são cobertos por meio dessa tarifa. Então, há um déficit em relação ao preço que é pago e o quanto se gasta realmente para tratar e para dar conta, né, dos nossos resíduos sólidos urbanos. Tá? Então, existe essa discussão. Esse novo marco do saneamento, que é a Lei 14.026, traz essa discussão, falando que até 2021, julho de 2021, os municípios, né, precisam instalar e começar a cobrar essa taxa de coleta de resíduo para que possam se adequar aos prazos, né? Então, por tamanho de município, né, por tamanho de habitante, na verdade, a quantidade de habitante no município, é que eles têm um prazo para se adequar e deixar de ter o lixão. Por exemplo, municípios, né, com até 50 mil habitantes vão ter até 2024, entre 50 e 100 mil habitantes, 2023, entre 100 mil habitantes e 500 mil, 2022, e os maiores que isso tem que se adequar, já tem que estar adequado, muitos deles, né, então existe um tempo aí também em relação a isso, tá? Nesse caso, uma proposta que é colocada sobre essas cobranças, né, sobre a importância dessa tarifa, e sobre o aumento de vida útil do aterro sanitário é a massiva questão da coleta seletiva, né? Então, a coleta seletiva, ela precisa funcionar, ela tem a questão, né, da cooperativa dos catadores, então ela tem uma representatividade social por meio desse trabalho, e ela ajuda muito na recuperação de alguns resíduos que não precisam ir para o aterro sanitário, isso vocês já sabem, né? Nós temos a resolução CONAMA 275, que traz um código de cores, quando a gente vai trabalhar com coleta seletiva, identificando exatamente qual é o tipo de resíduo, né? Qual é o tipo de... tem aquelas embalagens, né? Aqueles latões onde você acondiciona o resíduo. Então, pela cor, você consegue saber o que precisa ter ali dentro. Então, existe uma convenção para isso, e isso está na resolução CONAMA 275, tá? Então, todas as campanhas informativas, todas as empresas que adotam esse código de cores estão de acordo com essa resolução da CONAMA, tá? Então, os mais conhecidos aqui são esses que a gente sempre vê, né? Azul para papel, vermelho para plástico, o verde para vidro, o amarelo para metal e a gente costuma ver o marrom para orgânicos. Outros que aparecem, né, que existem na convenção, mas que geralmente não estão por aí, são o preto para madeira. Isso aqui a gente vai encontrar mais dentro de estabelecimentos, né, de indústrias ou de outros espaços que tenham esses tipos de resíduos. O laranja para resíduos perigosos ou contaminados, o branco para ambulatórios ou serviços de saúde, o roxo para materiais que sejam radioativos, e o cinza, geralmente a gente encontra o cinza por aí também, que é para materiais não recicláveis ou que estejam misturados. Então, você pode encontrar essa vasilha cinza também, tá? Então, isso aqui existe, tá? Existe um código de cores, é um trabalho sério que é desenvolvido só para que você conheça e entenda aí essa padronização que é feita para que todo mundo trabalhe, né, dentro aí do mesmo esquema. Em relação à coleta seletiva no Brasil, aqui eu trouxe uma pesquisa que foi feita pela ABRELP, né, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e de Resíduos Especiais, com dados de 2016, trazendo o percentual de municípios no Brasil, né, por grande região, que tenham qualquer tipo de iniciativa de coleta seletiva. Não quer dizer que esses municípios tenham efetivamente um trabalho sendo realizado, tá? São iniciativas.
ideias, um processo de educação ambiental, alguns já têm regulamentado, outros estão, né, pensando, viabilizando. Então, ó, quando a gente olha para a região sul, né, nós temos aí 89,8%, quase 90%. Região sudeste de 87%, aí você vai para a região norte, ó, 58%, Nordeste 49%, Centro-Oeste 43%. Uma média de municípios, né, pelo Brasil, em torno aí de 70% que tem alguma iniciativa de trabalhar com a coleta seletiva. Mas, se a gente for pegar outras informações de, né, o que realmente está acontecendo, quais são realmente os dados que nós temos, né, em relação aos municípios que estão realizando a coleta seletiva, que não é iniciativa, que é a realização, né, própria, está acontecendo esse processo. Então, nós temos 1.227 municípios, isso aqui é um dado de 2018, tá? Pode ser que tenha aumentado um pouco ao longo do tempo, mas essas informações são as mais atuais que nós temos. Então, 2018, ó, 1.227 municípios trabalhando com coleta seletiva. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, né, do montante. Então, nós temos 22% que possuem coleta seletiva. Ao longo do tempo, a gente vê que esse aumento foi acontecendo, isso é resultado das campanhas, né, de educação ambiental, das legislações que vão sendo também trabalhadas, vinculadas aí a todo, né, esse cenário dos resíduos, e nós temos ainda, né, 78% sem coleta seletiva. Quando a gente pensa em população que é atendida, então eu tenho em milhões de pessoas, 35 milhões de pessoas que já estão sendo atendidas pela coleta seletiva, isso representa 17% da população, e 83% da população ainda não é atendida. Então, são números que impactam a gente, que deixam a gente preocupado, né, porque são números baixos, o Brasil precisa melhorar muito, precisa avançar nesse processo, principalmente na questão dos lixões, né, nessa separação da coleta seletiva, né, desses resíduos que podem ser separados e que podem ser reutilizados, né. Então, tem essa questão aí para a gente pensar. Eu trouxe esses dados para você conhecer, né, qual é a dinâmica pelo Brasil, né, o que está acontecendo. Agora, a gente vai entrar especificamente na questão dos resíduos de construção civil. Então, a gente costuma chamar de RCC. Esses resíduos, eles são provenientes das atividades de construção. Então, como a construção civil é uma atividade muito importante, né, que tem essa questão do desenvolvimento econômico, social, os resíduos que são gerados por essa atividade são muito grandes, né, são volumosos, em quantidade, né, em volume também, e a gente pode reutilizar muitos desses resíduos, tá? Isso é importante da gente falar. Então, muitos setores industriais conseguem reciclar esses resíduos e colocar ali no seu processo produtivo. As próprias obras mesmo, geralmente tem ali também algum equipamento ou alguma coisa que pode ajudar na reciclagem, já reaproveitar no próprio canteiro ali alguns desses resíduos, né? Então, a proposta é conciliar as construções com o desenvolvimento sustentável, pensar de uma forma, né, um modelo de construir que gere cada vez menos resíduos. Então, as construções mais inteligentes, né, aquelas que possam utilizar projetos mais bem pensados, que gerem menos, né, derrubadas lá de parede, quebra piso e, né, fez errado. Então, essa viabilização, né, os projetos mais bem elaborados, bem aprovados, e também, né, ao longo aí, da construção, os desperdícios que acabam sendo gerados muitas vezes, né, por dificuldade na mão de obra, né, e outros problemas mais. Então, a gente tem um apoio aqui, que é a nossa Resolução 307, CONAMA, que traz as diretrizes, os critérios e os procedimentos que são voltados para a gestão de resíduo de construção civil. Então, eu aconselho você a entrar em cada resolução dessa que a gente falar aqui na nossa aula hoje. É importante que você entre, porque são documentos extensos. Extensos não, tem alguns que têm 8 páginas, alguns têm 15, outros têm 6 páginas, mas assim, vale a pena dar uma olhada, né, no que consta ali, no que você tem ali, né, nos direcionamentos que existem ali. É muito importante que você faça isso para que você tenha um melhor aprendizado aí também, tá bom? Essa resolução foi alterada, né, por outras resoluções que foram saindo ao longo do tempo, então alguns trechos foram sendo incorporados, foram sendo modificados também,
E ela traz, então, o quê? Ela traz vários critérios, várias diretrizes do que precisa ser feito dentro, né, do setor da construção civil para minimizar os impactos ambientais. Por que é trabalhado dessa forma? Porque muitos desses resíduos, em alguns municípios, ainda são colocados, né, em espaços de bota fora, sabe, esses fundos de vale, essas áreas, principalmente por pequenos geradores. Então, quem está fazendo uma reforma, né, quem está fazendo alguma coisa assim, pode buscar, né, erroneamente esses caminhos para descartar o que não é o correto, né? Visto que os grandes geradores, né, então eles precisam ter elaborado um plano de gerenciamento desses resíduos, né, o município também precisa ter um plano de gerenciamento, né, do município, daquilo que é realizado dentro do seu município, sobre os resíduos de construção. Então, tudo isso você vai encontrar também dentro dessa resolução CONAMA, tá? Então, veja que a resolução 307, ela traz como classe A, nós temos aqui de A a D, então classe A, B, C e D, em relação ao RCC, tá? Que é o resíduo de construção civil. O que eu tenho dentro da classe A é aquilo que eu chamo de resíduo reutilizável ou reciclável. Então, eu posso reutilizar, por exemplo, resultado de demolição, de construção, reparos de pavimentação, ou mesmo, né, reformas em edificações. Eu tenho componentes cerâmicos, tijolos, telhas, argamassa, concreto, blocos, tubos, ó, meio fio, isso tudo eu consigo reutilizar. Então, os meus resíduos classe A são resíduos reutilizáveis e recicláveis dentro dos resíduos de construção civil. Quando eu vou para um resíduo que a gente chama de resíduo classe B, eu já estou falando de resíduos como plástico, papel, papelão, resíduos que a gente tem mesmo, muita semelhança, né, com aquilo que a gente gera na reciclagem da nossa residência, né? Então, você tem, né, embalagens de tintas vazias, metais, vidros, é uma outra classe dentro, né, do resíduo de construção civil, que são resíduos recicláveis que podem ser utilizados para outras destinações que não seja dentro do canteiro de obras, tá? Depois nós temos os resíduos que a gente chama de classe C. Nessa classe C, são os tipos de resíduo para os quais a gente não tem uma tecnologia ou algo que seja economicamente viável de ser utilizado para recuperar ou para reciclar aquele determinado tipo de item. Por exemplo, a lã de vidro, né? Então, a lã de vidro é um tipo de resíduo que você tem, né? Às vezes pode ser usado como isolante, mas você não consegue dar uma destinação correta no seguinte sentido, em relação à reutilização, né, a reciclagem. Então, é um resíduo que a gente considera como classe C. E nós temos ainda o resíduo que a gente chama de classe D. Lembra que a gente tem uma questão de dividir entre resíduos que são perigosos e resíduos não perigosos? Dentro da construção civil, a gente segue a mesma lógica. Então, nós temos na classe D os resíduos que são perigosos, né, dentro da construção. Então, são tintas, solventes, óleos, outros que possam ser contaminados, prejudiciais aí, né, ao ambiente e que possam ser nocivos também à saúde. Tá? Então, essa é a classificação que nós temos aí dos resíduos. Aqui eu trouxe assim, para a gente ter uma ideia de uma quantidade, né, de resíduo que acaba sendo grande mesmo, né? No Brasil, a gente teve um acidente bem importante em relação a resíduos, né, que a gente fala, não especificamente da construção civil, mas dentro, né, de uma clínica abandonada ou de um hospital abandonado, não me lembro bem agora o que era, lá em Goiânia, acho que a gente até falou aqui na nossa aula do Césio 137, né? Então, foi desmontado um aparelho de fazer quimioterapia ou algo nesse sentido, e dentro tinha, né, o cloreto de césio, que é um sal que quando você apaga a luz ele fica azul, né, ele fica meio fluorescente, e aí aquilo deixou as pessoas muito fascinadas, né, e as pessoas quiseram compartilhar aquele produto, enfim, levou uma contaminação em massa, né, em Goiânia muitas pessoas morreram por ser um material aí altamente contaminante. Então, dentro desses espaços, né, dentro desses locais, pode ser que a gente tenha resíduos muito perigosos e que precisam ser manipulados corretamente.
Nisso entra a questão do gerenciamento do resíduo. Então, a gente sabe que ter um sistema de gestão, né, ter uma gestão que seja orientada, que consiga reduzir, reutilizar ou reciclar algum tipo de resíduo, ou mesmo, por meio de um planejamento, saber das suas responsabilidades, né, elaborar práticas e procedimentos para que ela possa fazer essa separação correta, para que ela possa enviar para o local correto, né, que possa receber esse tipo de resíduo perigoso, que vai dar a destinação correta também, né, ou fazer a disposição final num aterro voltado exatamente para esse tipo de resíduo, né. Então, existem aí programas, planos, né, tudo sendo pensado dentro dessa questão da gestão desses resíduos. Alguns termos e definições que são importantes para a gente já até viu parte deles num outro contexto, mas aqui a reutilização vai entrar dentro desse mesmo processo, né, de você poder reaplicar algum tipo de resíduo sem transformá-lo dentro do canteiro de obra, o que é diferente da reciclagem, onde eu tenho um processo de reaproveitamento desse resíduo quando eu transformo, né, de alguma forma esse resíduo, e eu tenho a questão do beneficiamento, que é quando eu pego um resíduo, né, e eu vou submetê-lo, então, a algum tipo de operação, algum tipo de processo, que deixe ele, né, numa condição para que ele possa ser utilizado como matéria-prima, ou, né, inclusive para desenvolver algum outro tipo de produto, tá? Então, são termos aqui que são importantes para a gente ter em mente. Em relação a resíduo de construção e demolição, né, que a gente chama de RCD também, então estima-se, né, que a geração desse tipo de resíduo no Brasil varie entre 0,3 e 0,7 tonelada por habitante todos os anos, o que representa o dobro da geração per capita de resíduos sólidos domiciliares. Então, é mais, né, se a gente for pensar, 2 vezes mais do que aquilo que a gente gera, aquilo que a gente descarta de resíduo na nossa residência, né, pelo ano. Então, 2/3 da massa de resíduos sólidos urbano acaba sendo representada aí pela figura, né, da quantidade de resíduo de construção civil. Então, a quantidade é muito grande que é gerada. Por isso, a gente precisa que essa reutilização seja feita, né, que ele possa realmente virar, então, uma reciclagem, para que a gente não diminua a qualidade do ambiente ou da vida das pessoas, descartando incorretamente esse tipo de resíduo em qualquer local, né, o que não pode acontecer. Em relação a essa composição média desses resíduos de construção e de demolição no Brasil, então, 64% desses resíduos são compostos por argamassa, 31% são compostos por material cerâmico, 4,2% por concreto, e aqui o restante por outros tipos de resíduos, tá? Então, é só para a gente ter uma ideia também aí do que está composto dentro desse cenário da RCD. A Abrecon calcula que o nosso país gera em torno de 84 milhões de metros cúbicos de RCD por ano. Desses 84 milhões, apenas 17, ou seja, apenas 20% acabam sendo reciclados. O restante acaba sendo, né, ou acondicionado em local impróprio, ou vai para um determinado tipo de aterro que é licenciado, né? Veja bem, a gente tem vários tipos de aterro no Brasil para receber diversos tipos de resíduo. Os aterros sanitários que nós temos nos municípios geralmente vão receber o resíduo sólido urbano. E nós podemos ter outros tipos de aterro que vão se voltar para a recepção de outros tipos de resíduo. O resíduo sólido, o resíduo hospitalar, por exemplo, depois que ele for incinerado, que ele perdeu toda a sua característica, né, que ele tiver toda a redução ali no seu volume, ele pode ir para um aterro, desde que esse aterro esteja licenciado e preparado para receber este tipo de resíduo. E aí vai ter todo um manejo sendo pensado dentro desse espaço para trabalhar com esse resíduo. Assim como de construção civil. Existem muitos aterros que são pensados para RCC, que são aterros que ficam lá à espera da utilização do resíduo. Então, muitas vezes ele vai lá, o resíduo classe A, por exemplo, ele vai para esse aterro e fica lá esperando para o momento que ele possa ser utilizado, que ele possa ser reciclado. É só um espaço para ele ficar por um período de tempo até que ele possa ser utilizado. Também existe esse tipo de situação, tá?
Então, vamos dar uma olhada na nossa situação problema. Suponha que você, como funcionário do IBAMA, tenha participado como palestrante de uma conferência nacional de resíduos de construção civil. Os principais tópicos que foram abordados foram referentes à classificação de resíduos, possíveis destinações e responsabilidades legais. Então, dentro dessa situação, qual seria a classificação de RCC que nós temos? Então, nós temos aí as classes A, B, C e D, de acordo com a nossa resolução CONAMA 307. Tá? Então, os resíduos de classe A são aqueles que são recicláveis, mas que são provenientes ali do canteiro de obra, tijolo, resto de cimento. Os resíduos classe B também são recicláveis, mas se tratam de outras destinações, como plástico, alumínio, vidro, né? Os resíduos classe C são aqueles para os quais a gente não tem uma tecnologia viável para fazer a reciclagem, e os classe D se tratam de resíduos perigosos, tá? Em relação à disposição ambientalmente adequada, né? Então, nós temos a possibilidade de você enviar para os aterros que estejam licenciados, né, para que eles recebam, e você tem também a destinação da reutilização. Então, você pode mandar para reciclagem, para reutilização, para que possa ser reutilizado, né, de acordo aí com a classificação de cada resíduo. Depois da reciclagem, quais são as possíveis utilidades, né, para a RCC? Então, você pode reciclar esses produtos e usar, por exemplo, para pavimentação de estradas, contenção de encostas, fabricação de outros tipos de artefato, né, de construção, canalização de córregos e outras opções. E em relação às responsabilidades, né, de geradores de RCC, eles possuem responsabilidade, porque são geradores, precisam ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, porque eles têm que estar responsáveis pelo gerenciamento, pela separação, pela destinação ou a disposição final no ambiente, dependendo aí, né, do que é adequado para determinado tipo de resíduo. Então, com certeza, existe essa questão da responsabilização, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. O Carlos, resíduo de construção pode ir para o aterro sanitário? Não, né, Carlos? Então, já acabei de responder, né? Não pode, tá? É para um aterro próprio, aterros, e cada aterro também de acordo com a classificação. Resíduo classe A de construção civil, para receber apenas esse tipo de resíduo classe B, né? Que daí você pode, inclusive, né, separar os plásticos, a latinha de alumínio, essas coisas pode acabar indo para o resíduo sólido urbano, né? Porque não faz parte do resíduo ali específico. Agora, se for da construção, lata de tinta, tem que voltar, tem que ter a logística reversa, né, devolver para onde foi comprado. Tem uma pessoa que perguntou assim, professora, não foi pessoal que pega ferro velho, latinhas, que pegou o aparelho e desmontou? Então, eu acho que foi, eu não lembro bem da história, faz tempo que eu li sobre isso, mas foi alguém que ou foi fazer reforma no local, né, nessa clínica, ou que realmente ficou interessado ali em ver, né, o que tinha naquela máquina, ou pode ser um reciclador mesmo, não me lembro agora exatamente, mas foi um acidente muito feio que aconteceu. Depois deem uma olhada nesse acidente do Césio 137 lá de Goiânia, foi assim bem complicado o que aconteceu. Bom, vou prosseguir aqui. Se chegar mais alguma coisa, pode mandar que a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai observar os resíduos sólidos industriais e os resíduos de serviços de saúde. Quando a gente fala de resíduo sólido industrial, se a gente for pensar na nossa NBR 10.004, eles são classificados como classe 1, resíduos perigosos, e também pela nossa lei 12.305, RSI, entram na classificação de resíduos perigosos. De acordo com isso, eles precisam ter plano de gerenciamento desses resíduos, né? Ou seja, eles não podem descartar, né, resíduo industrial, no seu lixo comum, ali no seu resíduo que a prefeitura vai buscar depois e mandar para um aterro sanitário. Não pode acontecer isso, tá? Preciso de uma solução técnica que seja viável realmente e possa realizar esse tipo de situação, tá?
Então, o que a gente entende, e para dar apoio para a gente também aqui nessa discussão sobre RSI, a gente tem outra resolução CONAMA, que é a resolução CONAMA 313, tá? Nessa resolução CONAMA, você vai ter lá especificado que resíduo sólido industrial vai ser todo tipo de resíduo, ó, que resulte das atividades industriais e que esteja no estado sólido, semissólido, gasoso, que tenham, né, que não possam ser lançados aí na rede pública, no esgoto, né, ele precisa ser recolhido, inclusive ficam incluídos dentro, né, dessa classificação lodo, que é proveniente de tratamento de água, né, gerado por instalações de controle de poluição. Então, aquela água residuária que depois gera um lodo, que depois vai virar uma torta, né, a gente vai ver isso nas nossas próximas aulas. Isso também vai ter que ter uma destinação correta, né, não vai poder ser enviado para, né, um aterro normal. Então, tem todo um pensamento aqui, uma lógica que é voltada para o resíduo sólido industrial. Você imagina que nós temos inúmeros tipos de indústria pelo país, né? Essas indústrias, cada uma dentro do seu setor, vai utilizar determinado tipo de produto químico, né? Determinado tipo de solvente, ou outros, né, materiais, couro, né? Daí você usa o cromo, por exemplo, no tratamento do couro, né? Substâncias diversas. Então, esses resíduos que vão sendo gerados precisam, né, ser muito bem tratados para que a gente tenha controle em relação a isso que está sendo gerado, já que ele não pode ser lançado ao ambiente, né, de forma alguma. Então, essa nossa resolução CONAMA 313, ela dispõe, ela trata, né, sobre Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. Depois, entre nessa resolução, tá? Vale muito a pena. É um documento que vai mostrar exatamente como que as indústrias brasileiras, ó, devem apresentar as informações sobre a geração, as características, o armazenamento, o transporte, a destinação dos seus resíduos, tudo explicadinho certinho, tá? Dentro dessa resolução CONAMA. Então, vale a pena muito que você acesse depois essa resolução. Eu vou mostrar aqui algumas coisas, mas são muitas, né, informações. Então, um inventário, o que é um inventário? O inventário vai ser um documento que a indústria vai ter que preencher, vai ter que, né, anotar ali com diversas informações. Então, por exemplo, o anexo 1 dessa resolução CONAMA mostra lá exatamente quais são as informações e as instruções gerais para que você possa preencher esse inventário nacional de resíduos sólidos. O anexo 2 vai trazer quais são os resíduos sólidos industriais. Então, você vai ter uma tabela com um código que se refere a esses tipos de resíduo, né, para que você possa preencher esse inventário. E o anexo 3 tem códigos para armazenamento, para tratamento, para reutilização, reciclagem e disposição final desses resíduos que são escritos, né, que são descritos no nosso inventário, tá? Então, o inventário, ele é um documento extremamente importante, é um documento que possibilita o controle por parte do município, né, do estado, daquilo que está sendo gerado, da quantidade de resíduo industrial que é gerado, como esse resíduo está sendo armazenado, transportado, né, enfim. Então, assim, ó, no nosso anexo 1, dentro dessa resolução 313, você vai ter esse tipo de quadro aqui. É claro que você tem outras informações, porque você começa a preencher um inventário pela razão social da empresa, pelo endereço, os dados de contato, né? Quem são as pessoas que trabalham ali. Você vai descrever qual é o tipo de atividade que essa indústria realiza. Então, depois que você detalha todas essas informações, você vai começar a preencher algumas tabelas com as características desses resíduos, a quantidade que é produzida, se é dentro ou se é fora, né, em qual local é. Então, por exemplo, aqui a gente tem informações, ó, sobre resíduos sólidos que são gerados. Então, eu vou colocar lá, ó, o código do resíduo, né, e vou descrever esse tipo de resíduo. Então, ele tem um código, por exemplo, A001, tá? E aí eu vou descrever qual é esse resíduo, eu vou apontar qual é o tipo de armazenamento,
se esse armazenamento é feito na área da indústria, né, ó, sim ou não, a quantidade em tonelada por ano que é gerada, né, o que está sendo anotado ali, o estado físico desse resíduo, dentro da empresa, da indústria, né, qual é a posição em latitude, longitude, o tipo de armazenamento, enfim. Então, você vai preenchendo resíduo por resíduo, tá? Então, realmente é um inventário, é um documento extenso que vai trazer, e para eu conseguir preencher isso corretamente, eu preciso conhecer todo o processo industrial, processo produtivo, né, o ciclo de vida desse produto, né, eu tenho que saber todo esse ciclo para que eu possa descrever no aspecto industrial quais são os resíduos que são gerados ali naquela fração ali, né, dentro daquela indústria, tá? E aí você vai prosseguindo, ó, né, o item 2, o item 3. Depois você vai ter, por exemplo, que nem eu falei, né, o código A001. Ele vai se tratar de um resíduo de restaurante, restos de alimento. Então, ele não é um resíduo perigoso, né? Então, ele vai ser tratado de uma forma mais tranquila. Um resíduo A006, por exemplo, ó, é um resíduo de papel, papelão. Um resíduo A008 é um resíduo de borracha, né? Então, você tem aqui resíduos que não são perigosos. Ao passo que quando você vai para uma outra tabela, que também está dentro, né, dessa resolução 313, você vai ter aqueles que são perigosos, e daí você vai ter uma outra classificação aqui, ó, em relação ao código, tá? Então, por exemplo, o resíduo que é D002 é um resíduo perigoso por apresentar corrosividade. Se é um resíduo D004, ele vai ser um resíduo que apresenta patogenicidade. E assim por diante, ó, o K193, quando o couro, né, é curtido por cromo, que daí ele fica azul, né, naquela fase do wet blue, lá dentro do curtume. Enfim, né, ó, o lodo de estação de tratamento de efluente que possa conter cromo, ó, K195. E essas tabelas são enormes. Você pode acessar, você pode conhecer o código, né, outros códigos desses produtos para você entender melhor, né? Mas, basicamente, as informações são essas. Então, é conhecer o tipo de resíduo, fazer o preenchimento do inventário, e esse inventário vai ser apresentado ao órgão estadual, ao órgão municipal, ao órgão competente que vai receber essas informações e vai manter um controle, né, daquilo que está sendo gerado, para onde está sendo enviado, né, para que a gente possa realmente saber o que se passa, então, no espaço, né, do nosso país. Então, essas informações são fundamentais para que a gente tenha um conhecimento real daquilo que acontece dentro do Brasil em relação aos resíduos, e isso facilita também a elaboração de algumas diretrizes que vão auxiliar no controle e no gerenciamento de RSI. Então, ao longo do tempo, se for verificado que está gerando muito algum tipo de resíduo, né? Se surgir uma tecnologia nova, já pode também viabilizar esse tipo de informação, né? Então, esse gerenciamento vai acontecendo também, né, ao longo do tempo, com essas inovações que vão aparecendo. Para a gente finalizar, né, a nossa aula sobre resíduo, a gente vai falar sobre resíduo de serviço de saúde. O resíduo de serviço de saúde, que é conhecido como RSS, representa apenas entre 1 a 3% do montante de resíduos que é gerado no Brasil. Então, não é uma quantidade muito grande, mas ele tem um potencial de risco muito grande. Então, a preocupação em relação a esse tipo de resíduo aqui não é com o volume, mas é com o seu potencial patogênico, aquilo que pode realmente adoecer as pessoas, né, trazer muitos riscos, tanto para as pessoas quanto para o ambiente, tá? Então, dentro desses resíduos de serviço de saúde, né, o enquadramento daquilo que é RSS é o seguinte: é aquilo que sai lá do atendimento da saúde humana ou animal, então, laboratórios, né, de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias, locais onde são realizados embalsamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as farmácias de manipulação, centros de pesquisa e de ensino da área da saúde, né, que vão ter disciplinas que trabalham muitas vezes, né, com partes humanas, né, ou animais, centro de controle de zoonoses,
distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores e distribuidores e produtores de materiais e de controle para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de tatuagem, clínicas veterinárias, né, e muitos outros serviços, tá? Então, o que for gerado dentro desse contexto é considerado como RSS. E aí a gente vai ter um direcionamento diferente, né, do que a gente viu até agora em relação a esse tipo de resíduo, tá? O que dá apoio para a gente em relação a esses direcionamentos? Assim, do que a gente falou na nossa aula hoje, é muito importante. Essa resolução da Anvisa, né, a número 306, é extremamente importante que você acompanhe depois da nossa aula, que você entre, né, conheça, porque dentro dessa resolução vai ter todo o direcionamento de como deve ser feito um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, vai ensinar as clínicas, os hospitais, né, as farmácias a realizarem toda essa gestão desse tipo de resíduo, tá? Então, dentro dessa resolução, elas vão obedecer, então, a critérios técnicos de legislação ambiental, né? Mostrando quais são as normas para coletar, né? Esse tipo de resíduo, para transportar, ou seja, é um geral daquilo que precisa ser feito e é muito bem escrito. Uma outra resolução que é importante para nós é a resolução CONAMA 358. Ela traz uma divisão, uma classificação entre os RSS, que vão da letra A até a letra E. Nos resíduos que a gente considera aqui sendo os resíduos de grupo A, são aqueles com a possível presença de agentes biológicos que têm uma característica maior de vírus, né, ou de concentração que possam apresentar um alto grau de infecção. Lembrando que os resíduos de serviço de saúde, o que são feitos com eles? Então, geralmente, existem empresas ou indústrias, espaços grandes, que são voltados para manipular esse tipo de resíduo. Essas empresas são licenciadas para trabalhar com esse tipo de manipulação, ou seja, ela tem toda uma instalação, uma construção que é feita com filtros, com grandes fornos para incinerar esse tipo de produto, esse tipo de resíduo, né, com os filtros todos para não eliminar para o ambiente qualquer tipo, né, de gás que seja tóxico, enfim. Então, recebeu esse resíduo do hospital, da clínica, vai passar pelo processo de incineração ou por um alto aquecimento, até que se perca todo o potencial patogênico que tem ali dentro daquele resíduo e que sobre apenas aquilo que possa ir para um aterro que também é específico para essa área, tá? Um local que foi licenciado, que foi pensado para receber resíduos dessa natureza aqui. Os resíduos de grupo B são aqueles que contêm substâncias químicas que podem apresentar risco para a saúde pública e dependendo das suas características, eles podem também ser inflamáveis, corrosivos, reativos ou tóxicos. Os resíduos de saúde do grupo C são quaisquer tipos de materiais que são resultantes de atividades humanas que tenham radionuclídeos ou outros, né, que tenham aí a questão da energia nuclear ou que possam liberar qualquer tipo aí de radiação, né, ou que seja alguma coisa nesse sentido. Os resíduos do grupo D são aqueles que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico para a saúde ou para o ambiente, podendo se equiparar aos resíduos domiciliares. Então, dentro de um hospital, eu posso ter, por exemplo, uma cantina, né, onde as pessoas comem. Ali eu vou ter apenas o papel do lanche, né, o pacotinho do ketchup, a lata de refrigerante ou de suco, a garrafinha de água. Então, eu vou ter esse tipo de resíduo sendo gerado dentro de um hospital. Então, ele vai ser enquadrado como um resíduo, por exemplo, grupo D. E nós temos o resíduo de grupo E, que são aqueles materiais perfuro-cortantes. Então, você vai ter lâminas, né, agulhas, scalpes, lâminas de bisturi, tubos, né, espátulas, qualquer tipo de utensílio de vidro, pipetas de coleta sanguínea e outros, né, que possam ser similares aí, que possam ser equiparados a esse tipo de resíduo, tá? Então, eles precisam ser enviados para um local que é licenciado para trabalhar com esse tipo de resíduo,
vão receber um alto calor, né, para perder todo o potencial patogênico, para reduzir volume também, e depois eles podem seguir, se for o caso, né, para algum tipo de aterro, para acondicionamento. Mas depois ele já está numa quantidade muito mínima, tanto em relação à quantidade, né, o seu volume, em peso, tudo, né, ele vai ter diminuído muito aí o seu potencial também. Então, imagine que você precisa montar um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde para uma UPA onde você trabalha. Então, nesse sentido, o que é, né, o PGRSS? Então, esse PGRSS, ele é um plano de gerenciamento de resíduos para serviços de saúde. Na nossa RDC 306 da Anvisa, você vai ter toda uma explicação, assim como também em outras resoluções que a gente está falando aqui, sobre o tipo de saco que vai ser utilizado, como que vai ser acondicionado esse tipo de resíduo, a cor desse saco, o quanto pode preencher nele, a roupa da pessoa que vai estar manipulando isso. Então, vale a pena dar uma olhada, tá? Quais documentos podem ser tomados como base para montar esse plano? Então, pode ser a nossa RDC da Anvisa 306, pode ser a nossa resolução CONAMA 358. Eu tenho a norma ABNT 7.500, que vai trazer código, aquelas figuras, sabe quando você tem aquela caveira, né, que é colocada fora dos locais onde você tem material que pode ser, né, extremamente perigoso. Então, são símbolos, né? Você pode ter ali diversos itens, símbolos que são elaborados. Então, nessa NBR, nessa norma da ABNT, você vai ter ali uma convenção também que é prestada para esse tipo de acondicionamento de resíduo, tá? Deixa eu abrir aqui o espaço para dúvidas. Temos algumas dúvidas ou não? Temos comentário? Alguém quer comentar alguma coisa? Sabia que era assim? Não sabia? O que vocês querem colocar? Estou aqui para escutar vocês um pouquinho, para a gente poder conversar. Vamos lá. Estão perguntando aqui sobre o dia da prova. Eu acho que, não sei se o tutor tem essa informação para confirmar. Eu acredito que seja, mas eu não tenho certeza, tá? Então, não sei se é na última semana de aula ou se é na próxima depois, mas eu acho que o tutor pode confirmar isso, essa informação para vocês, tá? Temos alguma dúvida, alguma informação que gostariam de colocar aí sobre esses resíduos? Ficou claro, né? Tudo que a gente veio trabalhando aí ao longo desse tempo sobre resíduos, gostaria de escutar um pouco. Vocês estão bem quietinhos hoje, está tudo bem por aí? Deixa eu ver aqui, o Luciano... deixa eu ver, o José Carlos falou que era o pessoal da reciclagem mesmo, que tinha aberto lá o Césio 137, né? Obrigado, José, por ter falado. O Luciano falando, né? O Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos, o MTR. Luciano, acho que foi você que mandou já outro dia, que trabalha na área, né? Que faz, né? Alguma coisa nesse sentido, não foi? O Dirceu perguntando, né? Se a aula fica gravada no AVA. Eu acredito que sim, Dirceu. Acredito que vocês podem ter acesso para dar uma olhada depois. O que mais importante saber para quem é engenheiro civil? Olha, eu acho que o processo de gestão, de uma forma geral, conhecer, né, de onde vem o resíduo, no caso do resíduo de construção civil, se for o caso, né, conhecer todas as etapas ali, o que é gerado dentro da obra, o que pode ser reaproveitado, o que não pode, né, para onde você pode enviar, se existe no seu município, né, algumas informações aí, os locais que recebem. Isso pode virar dinheiro também, pode ser feita uma negociação, venda, né, de parte desses resíduos. Então, eu acho que precisa saber que esses processos existem, saber que a gente não pode colocar em qualquer local, que tem o espaço correto para ser feito isso, tá? Luciano confirmou aqui que sim. Bom, acho que é isso, não temos mais nada aqui de, né, outras informações. Eu vou recapitular, então, o que a gente teve, né? Então, a gente trabalhou com resíduos sólidos urbanos, resíduos de construção civil, resíduos industriais e hospitalares, e falamos rapidamente ali sobre a importância da coleta seletiva, ressaltando, né, a importância do trabalho, né, dos catadores e outros. Eu também agradeço
vocês estão agradecendo aqui no nosso chat, né? Agradeço muito a participação, é gostoso quando vocês mandam aqui as questões que a gente pode conversar, fico feliz, é importante, né, saber que vocês realmente estão participando, fico muito grata, e na próxima semana a gente se encontra para a gente começar uma nova unidade, falando sobre águas residuárias, uma unidade incrível, vale muito a pena, a gente vai falar sobre o tratamento dessas águas, como deve ser feito, tratamento de esgoto, né, o que acontece dentro dessas estações de tratamento, então vai valer muito a pena, tá bom? A gente se encontra na próxima semana, deixa um abraço para todo mundo, obrigada, até!